Olá, Viviane, eu vejo você. Viviane, gratidão. Primeiro por você ter participado aqui do Zoom da Alma e ter se disponibilizado a colocar ali na internet, né, o seu sistema e escolher receber disso. Hoje a gente está fazendo a segunda parte, a última parte desse nosso processo de constelação, aonde a primeira parte foi acolher ali o campo que ele mostrou, a segunda parte te trazer um processo ali de tomada de consciência que foi compartilhado. E a terceira é de você me trazer aqui, do seu campo, aquilo que você recebeu, que sentiu que integrou, e aquilo que você sentiu que ainda falta integrar do seu processo, da sua constelação, e o que eu posso te ajudar nisso, nesse dia de hoje. Gratidão por você estar aqui. Eu vejo você. Oi, Fernanda, boa tarde. Eu que agradeço, gratidão mesmo pelo processo, por todo o acolhimento, por nós termos caminhado e juntas, né? E a gente sabe que não é fácil. É, é um processo que, ao mesmo tempo que ele fortalece, mas ele mexe com tudo, com todas as camadas. Foi muito profundo para mim, muito profundo, mas muito compensador, vamos dizer assim. Porque mexeu tanto, tanto, tanto que eu ainda tô colhendo e reverberando tudo ainda. É um processo, acho que o processo da gente nunca acaba enquanto a gente está aqui, mas fazer todo o movimento realmente foi desafiador para mim. Foi muito desafiador, mas muito, muito, muito gratificante. É isso. Então, a gente constelou ali no seu tema o dinheiro, né? Foi o tema que você constelou, foi dinheiro. Sim, Então, a gente abriu ali o campo se mostrou, a parte aqui do Zoom da Alma também, que eu gosto de passar ali para as pessoas, até quem vai participar futuramente, que é assim, eu peço para que a pessoa assista a constelação dela novamente, antes da gente ter esse encontro, porque é igual um livro. Quando você lê pela primeira vez, você recebe algo dele, e quando você revisita, você já recebe outra coisa dele, porque a pessoa que está lendo esse livro novamente, já não é a mesma que leu pela primeira vez. Então, assim, essa sim, é a parte do nosso combinado aqui do Zoom da Alma, desse projeto. Então, você trouxe aqui para mim que você revisitou a sua constelação, certo? sim, Tá. revisitei. E aí, o que que você sentiu da sua constelação, do tema que a gente trabalhou? Porque a constelação também é uma terapia breve, que olha por tema. Então, a gente vai ver assim, aquele tema, o que é que está travando o seu campo familiar, tudo que está envolvido no seu sistema em relação ao dinheiro. E dali, o que que você percebeu dessa questão do dinheiro que estava bloqueado na sua vida? Se você sentiu que depois da constelação, alguma movimentação, né, alguma mudança foi percebida que você pôde colocar em prática? Se sim, eu queria que você pudesse compartilhar com a gente agora. Então, no dia quando a gente passa pelo processo é totalmente diferente de quando depois assiste. Eu demorei um tempo a mais para poder assistir, até na sua orientação, você falou, não assiste já de imediato, que a vontade foi já de no outro dia assistir. Você falou, não, espera, e realmente era isso mesmo, não era melhor ou né, interessante eu assistir já logo em seguida. Então eu assisti novamente agora, depois de um período, a percepção, a visão é totalmente outra, o sentimento também foi totalmente outro. E aí eu percebi o quanto que eu amadureci, né, desde quando eu fiz até hoje, as fichas que caíram, o que eu compreendi, o que eu soltei. Muito importante nesse processo para mim foi as coisas que eu soltei, sentimentos, pessoas, situações, entendimento, né, do que foi o meu pai, né, o que ele foi na minha vida, a minha mãe, que são as pessoas bases da minha vida. Então, assim, esse flashback, assim, né, que eu fiz lá de trás até o dia que eu revi a minha constelação. Então, acho que também o processo, assim, que eu dei vários passos aí, né, para poder me libertar de muitas dores que eu vivia, muitas culpas, culpar pai e mãe, culpar a mim mesmo, e ficava aquela coisa de vamos culpar, quem é o culpado, e não, não é assim, é aceitação. Você falou isso, você fala isso e é assim, né? A aceitação.
de quem foi meu pai, de quem é meu pai, de quem foi minha mãe, de quem é minha mãe, e saber que eles fizeram sim e fazem, né, o melhor, assim como eu também fiz e faço o meu melhor. E que não tem que ficar procurando culpado. Para quê isso? Isso não leva a nada, não leva a crescimento, só leva a dor. Então, assim, rever a minha constelação, agora sim, eu falei, nossa, sei lá, de tempo em tempo eu vou rever, porque eu acho que vai aliviar, é um alívio que me deu realmente, né? Meu pai já é falecido, então ontem eu revi novamente e senti muito a presença dele, agradeci muito, pedi para ele me abraçar, porque eu acredito nisso, né? E senti o abraço dele e a gratidão, minha mãe ainda é viva, graças a Deus, e a gratidão pela minha mãe, né? Por tudo que ela é. Então, assim, esse processo, ele mexe com muitas camadas, muitas. Eu pedi para a gente fazer a constelação do dinheiro, mas na verdade não foi bem isso que, logicamente, né, que também é, mexeu, né, mas o que mais pegou mesmo foi a questão da minha base, dos meus, né. E sobre quando a gente constela um tema, até aquele tema poder reequilibrar o seu sistema, é igual você trouxe ali. Algumas limpezas são necessárias. E o processo da consciência, se for leve, divertido, tem alguma coisa errada. Não tá, não é o processo da consciência, não é? Sim, É para mim, pesado, é um processo da noite escura da alma, é um processo de olhar para as próprias sombras e de tirar aquele lugar que às vezes a gente fica ali na coitadolândia, né? De falar assim, ah, é culpa dessa pessoa, é culpa tua, é culpa tua, é culpa tua, foi você que. A gente começa a colocar assim, ó. Quando a gente faz isso, a gente está colocando três dedos aqui para nós, né? Apontando três sim, para nós. Quando a gente faz assim, o que que eu tenho a ver com isso? Por que que isso chegou até a mim? A gente começa a voltar a pergunta para si mesmo. A gente começa a dizer assim: bem, isso chegou até mim, o que que eu posso aprender com isso? Isso chegou até aqui, aconteceu. E agora? Até você compartilhou ali de outras coisas dos seus processos, né? Que você teve que fazer algumas limpezas, algumas mudanças na sua vida. E essa é a parte difícil da consciência, quando a gente escolhe é assim, ó, chegou e quando vem, eu não sei se para você foi assim e para cada um é de um jeito, mas principalmente no começo e essa sua primeira constelação, né, que você faz para você, né? sim, uhum, a primeira. Principalmente quando você vai a primeira vez, é um processo mais profundo. Então a pessoa tem que estar consciente de que pode vir sensações no corpo, pode vir resistência, pode vir tudo junto. E para a pessoa escolher fazer esse caminho, ela tem que estar consciente de poder passar por esse processo. Porque em todas as religiões e nos livros mais conhecidos, sempre fala, né, sobre a gente andar no caminho do meio, mas que o deserto existe e que a noite escura existe. Cada um leva um nome, né? Mas para falar Sim, da mesma coisa, desse processo da borboleta, que é o casulo que ela passa, é aquele momento que se alguém chegar lá para cutucar, ela não vai virar uma borboleta, né? Ela vai uhum, virar outra coisa, ela vai morrer, porque a pessoa tirou a força. E a constelação, ela faz o contrário disso. Ela devolve a força da pessoa de dizer: você é capaz, você é forte o suficiente, porque tem ali a sua ancestralidade. E o campo se mostra dessa forma, né? E no seu sim, mostrou que tudo ali estava ali colaborando para você, estava tudo disponível. E aí diz, é uma escolha nossa, né? E não quer dizer que a gente constele o dinheiro e amanhã o dinheiro está ali, mas que para ele vir, algumas coisas que estavam pesando o seu caminho, algumas coisas que precisavam ser limpas, revistas e olhadas, precisavam antes serem resolvidas para que você chegasse até o fluxo do dinheiro com facilidade. Porque quando a gente resolve escolher a consciência mas carregar a pessoa junto, a gente não consegue, porque é pesado. A gente tem só que conseguir levar o nosso peso, a nossa caminhada. E muitas vezes a gente vê que a gente está levando padrões herdados. Então, assim, para a mãe sim, foi assim, para o pai foi assim, e a gente aprendeu assim, porque isso é falado no sistema, né? As crenças sobre dinheiro, as crenças sobre muitas coisas, né?
Então, a gente vai só repetindo aquilo, vai repetindo e repetindo. Aí chega hoje, nessa realidade que a gente está, que tudo pode ser mais fácil, pode ser mais leve, mas o processo vai existir, né? Aquele processo inicial que vai ser o mais profundo, a gente vai passar por ele. Mas quer dizer que depois desse primeiro processo, pode ser mais leve. Imagina que se você constela uma nova vez, novamente, e olha para um outro tema, e esse já aí já está melhor na sua vida, você já não vai receber da mesma forma que foi uma primeira constelação. Vai ser mais leve, porque ali já chegou uma mudança. Alguma coisa no seu sistema já foi reequilibrada. Você percebe isso? Sim, percebo. O que aconteceu, na verdade, comigo é eu já estava num processo de autoconhecimento, de tentar entender as coisas, tentar ressignificar, para me melhorar mesmo, né? Então, eu já estava num processo. Quando você, vamos dizer assim, né, chegou, já estava caminhando, então não chegou por acaso, já começa por aí, né? E aí, quando a gente acabou, né, você falou quem quer participar, fez todo o processo lá, e eu fui a contemplada, né? Eu falei, então tá, como que vai ser? E aí eu vou fazer um resumo, pode ser? Claro. Do que foi, assim, né? E aí, Compartilha, porque assim, Viviane, o que que eu quero trazer? Compartilha com a gente tudo o que foi para você. Por quê? A sua partilha vai ajudar outras pessoas. Então, partilhe o que está aí dentro, porque a gente falar da constelação da sistêmica é receber tudo como foi, como é. Então, eu recebo a vida dos meus pais assim como foi, e eu não resisto contra isso. Então, aquilo que você traz para mim, eu também recebo, e eu escolho receber disso. Me diga. então, aí depois, quando foi a constelação, foi muito. Eu acredito que o campo já está sendo preparado antes do dia, né? Com certeza. E aí, assim, eu já comecei, acho que 2 dias antes, começou meio que querer me dar uma gripe e tal, mas tudo bem, tava frio aqui na cidade e chegou o dia. Eu já me emocionei, eu já comecei a chorar, já comecei a sentir muito fortemente já na meditação inicial, né? Eu já comecei a chorar aí, porque eu já comecei a sentir que ia ser muito forte. E durante todo o processo que foi, eu, quem assistir a minha constelação, vai ver que eu chorei muito, muito, muito. Porque o choro, para mim, naquele momento, foi os alívios, foi a limpeza e eu vendo todo aquele campo verdadeiro acontecendo, ninguém sabendo da minha história, ninguém sabendo de nada, e falando coisas e fazendo, enfim, até o sentimento de frio, teve uma que queria deitar, e assim, e eu sabendo quem era quem, eles não sabendo, mas eu sabendo. Então, assim, tudo foi muito forte, foi muito intenso para mim, foi muito verdadeiro, já no processo. Quando a gente terminou, é, nos próximos dias, eu a minha gripe foi, né, ficando mais forte, e aí eu realmente decaí de vez. Então, assim, quem acha que, nossa, vou fazer a constelação e amanhã eu vou estar, uhul, não, no meu caso, pelo menos não foi. Como você sabe, né, Fernanda? E eu caí Compartilhou de comigo. cama, caí de cama mesmo. Foram dias e noites de, como você disse, de escuridão. Eu senti isso. Era como se eu tivesse que passar por aquilo, aquela reclusão para ficar sozinha, eu comigo mesmo, para poder sentir tudo que eu tinha que sentir, pensar tudo que eu tinha que pensar, conversar comigo mesmo. Foi dias assim, foram acho que uns 3 dias mesmo que. E Viviane, se você quiser partilhar mais profundamente do que você compartilhou comigo aqui, você pode trazer. Porque assim, eu acho que o que você está trazendo aqui vai ajudar muita gente nesse processo. Porque, às vezes, igual você disse assim, você já estava nesse caminho. E compartilhando aqui também a parte da espiritualidade, se você quiser compartilhar aqui com as pessoas sobre o que você partilhou comigo, então você pode partilhar, porque aqui é um canal de consciência, tá? Então, Ah, sobre a parte que você compartilhou, eu não vou aqui trazer coisas que você não escolhe que venham aqui, mas o que você escolhe trazer, pode trazer. E então você compartilhou algumas partes mais profundas ainda, que talvez isso ajude as pessoas que estão ali pensando, eu também quero me constelar. Eu acho que ia ser bom para mim, porque a constelação é a foto do sistema.
A constelação mostra ali, é como se o campo se movimentasse para mostrar assim, ó, aquilo que você não está vendo. E cada sistema é único, então por isso cada constelação é única. Então ali, quando a gente faz a constelação, está mostrando como que o sistema familiar do constelado. Mas a gente também recebe, porque da consciência a gente escolhe sempre receber. Quando a gente está disponível, a pessoa que representou ali alguém, ela fala. Bem, isso faz sentido aqui no meu sistema também. Então, é neste lugar, mas o sistema está recebendo um zoom no seu sistema. Aquele era a foto do seu sistema. Então, aí você estava trazendo sobre o processo depois da constelação, de como foi difícil. Você pode trazer ele aqui bem abertamente, do quanto difícil foi para você, para que outras pessoas também possam receber desse, olha, estou passando por isso, acho que não tá, isso tem alguma coisa para compartilhar. Então, aí, na verdade, assim, quando eu falo que eu fiquei na escuridão, eu fiquei mesmo, de verdade. Eu fiquei 3 dias, assim, praticamente, só levantando para ir no banheiro e para beber água e só. Teve dia que eu nem conseguia comer. Então, assim, na verdade, foi uma mistura da gripe, da constelação, de tudo que eu queria realmente passar. Eu acho que não foi só inconsciente, foi consciente mesmo. Foi 3 dias, assim, de muita dor. Muita dor. Fiquei um pouco revoltada também. Acho que meio que sem aceitar tudo aquilo e ao mesmo tempo querendo passar, sabe? Mas assim, como eu já também estou num processo, como você disse, de trabalhar com a minha espiritualidade, tem um canal aberto de comunicação, né? Então, assim, tudo isso me fortalece, mas ao mesmo tempo a gente não é rocha, né? Não é rocha, não adianta. Então, assim, para mim, a constelação, ela foi bem, bem punk. Eu não vou dizer pesada, não senti, assim, um peso ruim, mas mexeu comigo na questão de, opa, peraí, no que eu fui mexer? No que eu fui trabalhar, né? Como que foi tudo isso? Então, assim, esse decair, porque eu decaí, não adianta eu falar que não, eu Tem que, caí mesmo. tem que partilhar Fui isso lá mesmo. no fundo do poço mesmo, mas foi lá que eu acabei vendo tudo que estava mexendo comigo. Então, acho que o que mais pegou para mim foi de eu não aceitar a vida como ela era para mim. Eu passei uma vida inteira, hoje eu tenho 50 anos, e eu passei uma vida inteira tentando mudar coisas que eu não queria mudar, tanto que eu não mudei, que eram as pessoas. Eu focava nos outros, eu queria modificar um, modificar outro, porque eu achava na minha consciência que eu modificando ele, ele seria melhor para ele, sofreria menos, tal. Então eu focava muito nas outras pessoas, né? E não focava em mim. Eu sempre me deixava para depois. Então, até nisso também, a constelação me ajudou a fortalecer isso. Primeiro eu tenho que me olhar, né? Com amor, com aceitação também. Então, assim, esse meu contato espiritual, essa minha abertura espiritual, até você falou, Viviane, você precisa mostrar sua cara. Você não é a Sim. primeira, na verdade, a falar, né, que eu preciso mostrar minha cara. Sempre falaram, mas eu nunca vi um jeito de fazer isso acontecer. E agora eu tô começando realmente a fazer. Então, assim, voltando nos 3 dias mais ou menos que eu fiquei bem ruim, teve muito choro, chorei muito. É, não queria muito falar com você, acho que você percebeu. E quando a gente falava também eu ficava meio irritada, tipo, ai, que saco, o que tá acontecendo, né? Por que tá mexendo? Mas foi necessário mexer em tudo isso. As coisas que você me falou, uma coisa também que você me falou de sair, né, da menininha, né, que eu tava, da, tipo, ainda tava naquele chororô, né? Ah, mas por quê? Não sei o que, tal. E aí teve um dia que você me falou, né? Agora tá na hora de você sair dessa situação, né? Assumir sua vida e, e ver, né, realmente o valor, o que você pode fazer por você. Você não é mais aquela menininha lá que queria pai e mãe, colo de pai e mãe, né? Então isso eu fiquei muito brava mesmo. Eu falei, mas que coisa é essa, né? Eu sou ainda filha. Mas assim, eu não deixei de ser a filha, né? Mas eu sou a filha adulta agora. Então, as responsabilidades ela vem, a constelação ela mostra muito isso, por isso que eu falei, eu pedi
o assunto do dinheiro, na verdade, o dinheiro acho que nem deveria, né? Porque tem tantas outras coisas, né? Mas aí, do processo, o que eu digo para todo mundo é que, assim, estejam preparados, porque vai mexer, vai doer, vai, assim, acontecer no meu caso, eu quis me isolar 100%, perdi a voz, né? Fiquei também 2 dias sem voz, de verdade, não saía minha voz, saía um negócio bem fininho. Eu não sei se eu gravei áudio para você que eu tava sem voz, porque saía assim só um fininho mesmo. Sim. E, e assim, tudo eu associei a essa limpeza, sabe? Só que assim, depois eu fui melhorando com, com oração, com conversa comigo mesmo, com a espiritualidade, pedindo para compreender, para que tudo fosse ficando mais leve e viesse a aceitação, o entendimento, qual era o meu papel, o que, que eu tinha que fazer, né, na minha vida, qual que era o meu caminho. Então, assim, as coisas foram clareando para mim, né? Eu acredito que, assim, depois da constelação, não existe mágica. Não existe, nossa, agora eu tô ganhando rios de dinheiro, minha vida mudou 100% completamente, não. Mas dentro de mim eu sei a mudança que teve, né? A limpeza que foi, de eu olhar para minha mãe hoje e não sentir mais que eu tô carregando as dores dela, olhar para o meu pai e não culpar ele porque ele me deixou, né? Então, assim, eu olhar com amor, com respeito e falar: eu sou forte hoje, né? Eu sou forte, eu consigo caminhar e caminhar com mais certeza, com mais, como que eu posso dizer, com mais confiança, né? Com mais confiança no meu processo. Então é isso, assim, eu acredito que cada um vai sentir parecido ou não parecido, mas você me fez uma pergunta que um dia você falou assim, você tem certeza que você queria passar por esse processo, né? Ou era uma Certe curiosidade? Eu perguntei assim. é, ou é uma É curiosidade? uma Eu falei, mas, curiosidade de fazer constelação e essa até pergunta te tocou ali, né? E eu disse mas assim, como que é assim? Ela tá me perguntando Viviane, se é uma curiosidade. eu assim, ó, Mas é porque a gente Viviane, não tem noção do que vem depois. sim, Não tem. E não tem como você falar, Viviane, o que vai vir é isso, isso, isso. Você falou do processo, você explicou, mas você não tem como falar, olha, Viviane, vai acontecer isso, isso, isso com você. E daí falar com as outras pessoas, né? Então, assim, teve muita dor, sim, teve muito choro, sim, teve muito entendimento, muito acolhimento, aceitação. É, assim, é um universo de possibilidades, eu acredito, né? Cada pessoa vai ser de uma maneira. Como eu participei de outras, né, como participante, então eu tinha uma noção do que era lá no momento, mas não, o depois não, né? E assim, eu vi quando assisti a minha, que foi muito, muito forte a minha mesmo. E foi maravilhoso, apesar de toda a dor, mas sempre é assim, né? Sempre tem que ter, tem que mexer nas bases para a gente se autoconhecer, né? Porque eu acredito que a constelação nada mais é que um autoconhecimento, né? é uma ferramenta também para te trazer autoconhecimento, porque a ferramenta da constelação mostra o sistema e a gente está dentro de vários sistemas. O nosso familiar de origem, se você casa, é um outro sistema, dentro de um trabalho é um sistema, a Terra é um sistema, são sistemas dentro de sistemas. Então, quando você conhece a sua. Quando você pode olhar aquilo que está por trás daquilo que está te impedindo de seguir, igual você disse. Eu constelei o dinheiro, mas na verdade não era o dinheiro. Quando você constela o dinheiro, você vê aquilo que está te impedindo de seguir o fluxo da vida, de seguir, igual você trouxe ali, né? Você mesmo respondeu dizendo assim, que você culpava seu pai e sua mãe. E na constelação a gente diz assim, né? Algumas linhas, e cada um vai trazer alguma coisa diferente, e isso tá tudo bem. Eu trago aqui por mim do que alguns lugares eu já aprendi. Com a mãe, o dinheiro vem. Com o pai, o dinheiro fica. E aí, se a gente deixa de receber essa nutrição de receber, a gente está ali com alguma coisa com a mãe. Se a gente não mantém
a gente também tem uma questão com o pai. E se a gente não recebe, não mantém, a gente tem uma questão com os dois. Por isso, cada sistema precisa ser olhado com muita atenção. A gente abre o sistema na constelação e dali o trabalho começa. A constelação não é o final do trabalho, ela é o começo do trabalho, como você acabou de trazer aqui, né? E Sim, sobre essa questão ali de eu ter perguntado para você, era também em questão à resistência que eu tinha trazido também, né? Ó, cada processo é único, pode ser um pouco mais leve, pode ser mais difícil. Eu disse assim, tô aqui para te ajudar nisso, né? Para te tá aqui como apoio, porque eu também quando passei pelo meu processo e ainda vou passar até o último dia aqui, eu escolho que a partir de agora pode ser mais leve, porque eu também tomei do processo da espiritualidade e você já está nesse caminho. Você então pôde se conectar com a sua espiritualidade, isso faz toda a diferença. Não quer dizer que por você estar conectado à espiritualidade, a espiritualidade vai dizer, essa é minha preferida. Porque quando a gente coloca neste lugar de minha preferida e meu preferido, a gente está colocando Deus num lugar de punitivo. A gente está dizendo, Deus tem seus preferidos e tem os seus excluídos. E Deus não é isso, na minha visão, na minha concepção. Então, quando a gente tem essa conexão com a espiritualidade, o que que faz? Levantar mais rápido. Então, assim, eu acredito que, ouvindo o que você trouxe, se você não tivesse talvez essa conexão, também recebe com mais profundidade, porque é como se, como que a gente pode dizer? Com a sua responsabilidade, você recebe um dom, mas com esse dom vem responsabilidade. Então, eu sim. acredito que tudo da consciência tem a ver com isso. Também ali na questão da espiritualidade, né? Se você quiser compartilhar aqui alguma coisa, né? Aproveitar já esse canal e trazer ali sobre o que você sentiu de compartilhar ali sobre a sua espiritualidade, sobre o seu trabalho, se você tá querendo olhar para isso, né? De que todos os seus dons também, eles vão te cobrar alguma coisa por isso, porque existe uma troca no universo, tudo é uma troca de energia, né? Independente de você doar energia, existe uma troca. Então, você recebe um dom e recebe também uma responsabilidade sobre aquele dom. Então, não quer dizer que para você vai ser, esse o caminho vai ser privilegiado, mas vai ser mais fácil de compreender como foi, né? Você, por estar ali na espiritualidade, viu que tinha resistência do seu campo, e quando eu trouxe ali sobre da sua criança, eu disse assim: agora é você que vai cuidar da sua criança. Então, fazer esse processo do nosso adulto é a gente olhar para tudo isso como eu agora vou cuidar da minha criança e para eu cuidar dela, eu tenho que fazer minha parte. Então, escolher não ser a gente é o filho do Criador, né? Do nosso Deus Pai, Deus Mãe, somos filhos, né? Do universo, da vida. Mas a gente sabe que a gente recebe que tudo já está disponível para a gente, mas que tem a nossa parte. Então, tudo sempre vai estar ligado à mesma coisa, de que as bênçãos também estão ali disponíveis na mesma proporção da nossa responsabilidade de fazer aquilo chegar, né? Então, foi essa questão que eu trouxe ali, e da constelação também quero trazer aqui sobre, eu falei assim, isso é uma curiosidade que você trouxe essa, né, essa dificuldade ali, era por quê? Porque eu costumo passar para as pessoas que cada processo é único e que o processo de cada um vai passar, porque eu tô aqui passando o meu, você tá passando o seu e cada um tá passando o seu próprio processo. Então, nós aqui, a gente sabe de muito pouco, né? Por mais que você tenha expandido consciência e tudo mais, a gente sabe de uma gota do oceano, e aquilo que a gente ignora, que a gente não conhece, é todo um oceano. Então, o nosso processo a gente vai passar, eu não tenho como saber como é o processo do outro, assim como eu também não tenho como saber como é o meu. É só escolher receber daquilo que se apresenta e com leveza, porque pode ser mais leve, né? Então, por isso até agora eu estou trazendo ali um novo projeto que eu vou compartilhar ali no canal, para que também a partir dali, do que foi difícil na frente de um processo que se apresentou ali, eu ler daquilo e falar, isso pode ser mais leve. Pode ser mais fácil, pode ser menos dolorido, mas cada processo é único. O que está aqui chegando até o meu alcance eu posso, da minha parte, olhar para tudo isso e falar, pode ser mais leve, com o apoio de todos, né? A gente escolher não andar sozinho, escolher caminhar junto para ser mais leve. Para mim, para você, para todos que passam por isso, porque quando a gente coloca
uma terapia online, né, um processo online, todos vão poder receber daquilo também. Então, até quem recebe daquilo pode ser mais leve. E o que eu queria perguntar aqui para você, Viviane, se faltou ali da sua constelação algo que você traga assim, ó, isso faltou compreender e eu gostaria que você me trouxesse aqui para entender sobre isso, ou você conseguiu compreender tudo que a constelação te mostrou? Então, eu acho que tudo não, né? Sempre fica algumas coisas, mas eu acho que com o tempo, viu, Fernanda? Eu tenho essa sensação que com o tempo, acontecendo as coisas, vai trazendo mais clareza, porque de vez em quando eu lembro de alguma coisa que aconteceu na constelação que está acontecendo agora. Eu acho que é uma constelação, é, ela é maravilhosa, deveria ter mais, né? De tempos em tempos, mas assim, uma já abre um campo para a vida mesmo, sabe? Um campo de visão, né? Para a vida mesmo, porque assim, hoje em dia às vezes acontece alguma coisa e eu falo, nossa, tá, e já linko lá na minha constelação, sabe? Então, assim, eu acredito que o tempo ele traz também as respostas, vai clareando mais as coisas, né? Referente à espiritualidade que você falou, sobre a gente trabalha com ela, eu não me sinto privilegiada, não me sinto escolhida, não me sinto especial, não me sinto nada, eu me sinto um instrumento, sabe, da espiritualidade, Deus, do universo, de poder, né, trabalhar com eles, de aceitar, porque às vezes a pessoa não entende e acha que é imposto. Ah, você tem que fazer. Não, eu faço de coração, com amor, com carinho. E então, assim, a troca é a minha responsabilidade, como você disse. Eles me fornecem o que tem que ser feito, eles me orientam o que tem que ser feito. Para mim, né, eu me sinto beneficiada pelos ensinamentos, por ser protegida, mas a troca, a moeda de troca já foi falado, né, que é a responsabilidade. Então, assim, no meu caso, o meu trabalho é espiritual, eu psicografo, né, também tem um canal aqui no YouTube, tá no comecinho ainda, eu dou uns Compartilha. passos, Qual que é o hã? nome do canal? Para as Amor e pessoas cura, poderem. Amor e cura. Como é que acha? amor e cura. Como é que É, acha? por enquanto, ele está sendo um canal de psicografia, mas já vai ter um outro projeto dentro desse projeto, já estou em construção. E assim, o que que acontece? É responsabilidade, assim como você sabe que você tem a sua dentro da constelação, eu também tenho essa responsabilidade. E não, a gente não é beneficiado porque você trabalha com a espiritualidade e tal, tem um preto velho maravilhoso que está aí. Tá, mas tudo bem, ele não pode viver o processo por mim. Ele já me disse isso, né? Eu tô com você, eu tô do seu lado, mas eu não posso passar por nada que você vai passar para sua própria evolução. Então, o processo da constelação é uma evolução, né? Um caminho que eu escolhi, uma ferramenta que eu escolhi participar, que está nesse meu processo. Então, assim, não é flores, nem um processo é flores. Quando, por exemplo, eu vou psicografar, é muita concentração, é muita dedicação, é dor no braço, né, no punho. Então, assim, não é só, você está sendo beneficiada e escolhida e nada vai te acontecer. Já me falaram uma vez, nossa, mas, né, como assim acontece certas coisas com você? Tá, mas eu faço parte dessa dimensão, desse mundo e é assim, eu vim para isso, né? Então, assim, eu acredito que a constelação é uma ferramenta realmente muito, muito maravilhosa. Abre uma visão para a gente bem grande, leques de oportunidades de você se autoconhecer, de aceitação, de caminhar firme na sua. Quem procura isso, né? Não é todo mundo, mas quem procura sua evolução espiritual. E fazer esse processo é assim, né, estar ciente que ele é poderoso, ele é profundo, né? Ele é muito profundo. Então, assim, eu acredito que eu ainda estou no processo, sabe? Sempre votar, mas com uma melhora.
né, de Mais consciência, consciente. Igual você disse aqui, mais consciente. Que mais algumas situações que consciente. chegaram na sua vida, quando a gente fala do processo da consciência, é a consciência que muda. A consciência mudando, fora muda. Quando a gente muda por dentro, nosso exterior vai mudar, porque é tudo um processo consciencial. Então, quando você se vê numa situação que era difícil, e aí você relembra da sua constelação e de algum processo que quer que seja da consciência, você passa a agir diferente. E é isso que muda, não é? O que você trouxe Sim, aqui. Que não não vai ver uma mágica que vai mudar tudo. Você é a própria mágica. Você é o co-criador, você é quem cria seu universo. Então, quando você olha para aquele padrão que te levou ao lugar que você não escolhe estar, você fala: eu já conheço essa história. E aí você fala: isso não, isso sim, isso não, isso sim. Você passa a escolher com mais consciência. Você percebe isso? sim. É porque eu percebo, porque também, assim, até nas escolhas, né, do dia a dia, né, porque a vida é feita no dia a dia mesmo, nos pequenos detalhes, né, questões assim, às vezes, eu deixava muitas pessoas, sei lá, falarem o que quiserem para mim, fazerem o que quiserem, e sempre fui muito de escutar as pessoas, então, só que assim, hoje eu consigo falar, opa, peraí, né, é, tem que ter um limite, porque eu deixava as pessoas passarem todos os limites e não me respeitava, e agora eu falo, não, peraí, eu tenho um limite, né? Então, assim, tudo vai contribuindo, né? Todos os processos que eu tô passando vai contribuindo para eu saber os meus limites, me respeitar, né? Às vezes, assim, eu acho que demora muito as coisas para mim, né? Para acontecer na minha vida, mas é o meu tempo, não tem como eu ficar assim, nossa, mas já deveria ter acontecido, tal. Mas assim, que nem a constelação, né? Tanto tempo que eu tô nessa procura, gosto de, sabe, saber de coisas, que nem eu sou reikiana, então assim, nossa, para mim o reiki lá, quando eu descobri lá, faz acho que quase 20 anos, né? Foi assim uma maravilha, e eu vivo o reiki até hoje. Então, assim, a constelação para mim era algo que sempre me chamava atenção, mas eu nunca tive a oportunidade de ser constelada, né? Então, é isso. Acho que o que eu posso dizer para as pessoas é: tenham certeza do que querem, porque vai mexer mesmo. Tem muita dor, teve muita dor para mim, por questão de eu ter a resistência. Eu não achava que eu tinha a resistência que eu tinha. Então, às vezes você acha, né? Ai, não, vai ser de boa, tal. E não foi, não foi, porque eu tinha muita resistência, sim, e eu não imaginava. Eu queria muito passar pelo processo, isso eu tinha certeza, mas, assim, a resistência que eu tinha foi, para mim, foi surpreendente, né? Às vezes você vê o do outro, tá de boa, É porque mas, assim, a gente está falando de ver só o palco. A é, constelação é um palco, é um teatro, né? É um palco. O bastidor, quem vive é o constelado. sim, Então é sobre isso, é sobre a pessoa entrar nisso e sou muito grata, Viviane, por tudo que você está trazendo aqui com toda sinceridade, né? Porque a gente tem esse projeto ali no YouTube e quero que se expanda para mais pessoas poderem, né, receber disso e que elas estejam escolhendo, porque o processo vai ser elas que vão passar. Só que pode ser mais leve, pode ser com ajuda, com apoio, pode ser mais leve, a espiritualidade está tá aí também para cada um, para fazer mais leve, mas o processo vai existir, né? Então, eu acho que também é isso que é importante a gente trazer disso tudo, de que o processo de cada um é único e vai acontecendo, né? A vida é movimento, não tem isso vai acontecer, aquilo vai deixar de acontecer. Vai acontecer, independente do que acontecer, vai chegar na nossa frente para a gente lidar. Então, acho que é isso. eu acho também que nem você falou, né? A gente tem que ter uma rede de apoio, né? Energeticamente falando, eu tenho uma pessoa, uma amiga minha maravilhosa que sempre, quando eu não consigo resolver, porque isso acontece, né? Eu falo para minha amiga.
sabe? Tipo, Lindalva, me ajuda, tá acontecendo isso, isso, isso. E ela me apoia e ela consegue me ajudar, porque ninguém é sozinho nesse mundo, né? E a gente, assim, muitas vezes a gente não é autossuficiente, não adianta. Tanto que se fosse, também não existiria nenhum tipo de, de sistema, né? Tipo, não existiria constelação e tantas outras técnicas aí, vamos dizer, né? Então, assim, a rede de apoio é isso, é você confiar no seu processo, confiar em você, na sua espiritualidade, mas saber que você não está sozinho. Então, assim, quando eu não consigo, eu não dou conta, eu peço ajuda. Isso é importante também, porque às vezes você acha que, não, eu não vou, Eu dou né? conta. Eu dou conta, Eu eu não, dou conta. eu não vou precisar, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Mas, assim, o que eu quero também deixar aqui registrado esse seu projeto, Fernanda, é muito interessante, né? Quero agradecer pela oportunidade da gente estar junto aí. Também agradeço. É, a responsabilidade que você tem, você sabe que é profunda, que é grande, né? Sim. Mexer num campo de uma pessoa, de uma vida e de toda como que eu posso dizer, todo o sistema, né? É o sistema que eu É o falaria, sistema Fernanda? familiar, sim. O sistema familiar é muita responsabilidade, né? Acho que você tem essa consciência, né? Sim. Porque, assim, parece que não foi só eu que mudei, parece que os outros também mudaram, sabe? Eu não sei te explicar. Parece, ou talvez assim, pela minha mudança de posição, refletiu, né, das outras pessoas talvez me enxergarem diferente. Essa até é uma dúvida, você poderia. Eu posso te responder essa pergunta só É, o porque meu assim, olhar, tá? através de mim que o outro vai olhar para mim da maneira que eu direcionar. Como que seria isso? Então, assim, ó, eu faço uma formação que a nossa formadora fala assim, não mistura os balaios, mas eu Tá, sou uma única coisa, eu sou tudo. Então, sendo tudo, e o nome do site é Tudo e o Todo, que eu acredito que para mim, eu tenho uma visão de física quântica, de que só existe uma única onda. Esse é o que eu acredito, e cada um acredita naquilo que sente de acreditar. Então, eu estudo uma ferramenta, aplico ela, mas eu sou um ser humano que carrego crenças comigo, certo? sim, Cada pessoa fala sobre um ponto de vista. E na física quântica é olhado como a gente é co-criador do nosso universo, como se o universo é mental. Em alguns segmentos fala sobre isso, sobre o universo é mental. O universo sendo mental, você cria. Tudo aquilo que você vê no seu universo, é por isso que não existe vítima, nem agressor, nem bonzinho, nem vilão, nem nada disso. Porque aquilo que você escolhe, você recebe mais daquilo. Na Bíblia fala assim: aquele que mais tem, mais terá. E aquele que menos tem, ainda mais será retirado. Não tem uma parte que fala disso? tem, aham, Então, sim, imagina que a gente está vivendo num universo, né, que você cocria, né, segundo a física quântica, porque a gente está falando aqui de uma terapia de um campo morfogenético. Então, também é uma ciência. E é quântico, né? Eu acredito que o campo é quântico, porque você viu ali, ninguém sim, sabia nada, sua constelação foi oculta. Eu trouxe dessa forma mesmo para o início, para que, independente se as pessoas sabem quem está representando, vai acontecer. Não sou eu, sim, é o campo. Então, quando você escolhe elevar sua vibração, e até também lembrando aqui de eu ter passado isso, e que é legal, é da gente saber que vibração que a gente está. E por isso a energia é importante, né? A gente chegou a falar sobre esse ponto ali da gente estar verificando a nossa energia, porque às vezes a gente quer muito uma coisa, mas será que a gente está vibrando naquela vibração? E aí você pode perceber isso também, né? sim, O que acontece? Quando você muda o seu olhar e você é co-criadora do seu universo e cada um está vivendo o seu próprio universo, por isso a gente fala o outro não existe. Quando a gente diz sobre o outro não existe, no seu universo só existe você. Você não cura o outro, você não modifica o outro, você não transforma o outro. Você é a pessoa, o centro do seu universo. Você
cria o seu universo, você é o centro dele. Então, vamos dizer que existe um ser aqui no seu universo que a gente, se a gente for falar deste assunto aqui, a gente está abrindo para um outro lugar, tá? Aham, Ainda aqui um pouco da constelação. A gente vai entender sobre quem for olhar para esse lugar de vidas passadas e outras realidades, de que ninguém chega aqui uma folha em branco, né? Olhando para esse lugar de que a gente não chegou uma folha em branco. A gente sim. chegou no sistema certo, com os desafios que a gente precisava para a nossa evolução. Então a gente aceita que esse sistema era aquilo que estava ali disponível para a gente, para a nossa evolução. Então, aceitando isso, a gente sabe que aquelas questões que a gente está passando, a gente veio para resolver e não para se alinhar e concordar com tudo isso. É como se, tipo, eu vou dizer assim, estão sendo, igual você disse assim, eu aceitava tudo que o outro trazia. Eu aceitava o lixo do outro. O outro vinha aqui, jogava lixo em mim, e eu falava, tá tudo bem, é o jeito dessa pessoa. Tá tudo bem, o que que eu vou fazer? Eu não vou mudar ela. Não, não vou mudar ela. Aí eu Uhum, entendo que eu não mudo o outro, que o outro está vivendo o processo dele. E que talvez o processo dele seja soltar de você para continuar vivendo aquele processo que ele está escolhendo. Então, assim, quando você vê por essa perspectiva de que o mundo à sua volta muda, você mudou por dentro, mudou a sua consciência e o seu mundo também muda, porque você está criando o seu próprio universo. Então, quando você caminha e cria o seu universo, você escolhe um universo mais leve ou continuar recebendo daquilo. Quando você passou pela constelação que você trouxe, que já está no processo da consciência, você já estava no processo de evolução. A ferramenta chega, mas quem abre a porta é você. Como diz ali, né, olhando por esse outro olhar, né, do livro mais conhecido do mundo, né, quando Jesus dizia no ensinamento, como que é a frase? Bater a porta, né? E ela vos abrirá. Então, eu assim, acho que é. ciência é sobre isso, de a gente estar ali como disponível e a porta quem abre é a pessoa que está disponível para receber a consciência daquilo. Então, você, quando você muda o seu olhar, e se o mundo é mental, o que que acontece no seu mundo? Seu mundo também muda. Você começa a ver o seu mundo diferente, tudo ao redor vai mudar. Porque se o seu mundo mudou e você cria seu mundo, o mundo lá fora não existe, só existe dentro. Só existe o seu mundo. Então, por isso que a gente tem que colocar, igual você trouxe, se priorizar. Porque você é o centro do seu universo. E quando você se prioriza, tudo muda. Porque você se escolhe. E quando você se escolhe, os outros te escolhem. Não é as pessoas que vão mudar. É você que está mudando o seu mundo e as pessoas também mudam. Então você pode Uhum. perceber isso, né? Sim, sim, eu Co- percebi. Fez sentido o que eu trouxe aqui? Fez sim. É, na verdade, é que nem eu falei, eu tentava mudar as pessoas. Não, tinha que mudar a mim, só esse poder que eu tenho, né? E não é fácil também, né? Porque muitas vezes, no meu caso, às vezes eu modifico alguma coisa e começo a caminhar naquele caminho, a hora que eu vejo, já tô voltando para trás. Eu falo, opa, peraí, não é isso que eu queria, então vou de novo. Porque a gente acaba criando, sei lá, acho que raízes em certas situações, né? Mas eu tô conseguindo caminhar também nisso. E aí a resposta, né, que vem do outro é referente à minha mudança, né? É E referente à é, sua e é mudança. tão simples e é, sei lá, para mim demorou tanto para compreender isso, e agora que eu compreendi, ficou tudo mais fácil, mais claro, mais, né? Então, no meu caso, pôr os limites, eu mudar referente às situações, e é isso, né? E caminhando. Sim. Acho que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar indo no processo de se melhorar, né? Sim, o processo, ele não é depois da constelação e percebeu isso, vai vir outras camadas, vai vir outras questões que estão ali, só que vai vir com mais leveza, porque a consciência já mudou. Então, a gente vai continuar passando por ele, mas pode ser mais leve, pode ser mais fácil. E eu acredito que a partir de agora, depois de todo esse processo, você também vai começar a receber de tudo isso com mais leveza. Já está trazendo aqui que está recebendo. Você volta lá e fala: Não, peraí, deixa eu ajustar a rota. A gente, o equilíbrio é o caminho que a gente busca, né? Por isso a terra, né? Nem ao céu, nem ao inferno. É o caminho do meio. Então, quando a gente vê que está muito para um lugar ou para o outro, a gente vai ter que voltar para a terra, vai ter que voltar para o equilíbrio. Até um momento de grande felicidade,
Se a gente estiver nesse grande felicidade, vai vir um momento de grande tristeza. E quando a gente começa a receber com leveza, a gente começa a observar tudo e não se entrar dentro da situação com toda a emoção. A gente fala, ah, eu tô percebendo isso. Agora eu escolho agir diferente. Então é mais ou menos por aí. Sim, é verdade. É, a leveza, né, A da leveza, situação. a É, leveza em tudo. Então, Viviane, sim. tem mais alguma coisa que você queira trazer para compartilhar? Alguma coisa que você queira. Ah, eu acho que não. Era isso. Eu acho Então, ó, que é isso. Basicamente, lógico que se eu for falar todos os mínimos detalhes, a gente fica aqui horas, né? conversar. Mas assim, eu acho que o que tinha que ser falado aqui é isso, né? Quem Sim, quiser passar pelo processo, que vai ser bom, vai ser construtivo, vai ter resultados. Eu sinto que ainda eu colho frutos, vamos dizer assim, e do processo, da minha constelação, é uma tomada de consciência que não passa, não é uma coisa que, ai, deu, passou e já era, não. Eu sempre vou lembrar de algum momento lá, ou de alguma coisa, de algum aprendizado, de alguma troca que a gente teve. Eu sei que você percebeu toda a minha resistência, mas percebeu também que eu precisava do meu tempo, que eu precisava. Teve momentos que eu falei, não, não quero, Fernanda, não, né? Deixa eu digerir tudo isso, deixa eu ver da minha maneira, do meu modo, né? Às vezes a gente não fala, mas fica entendido isso, da troca que a gente teve, de tudo que a gente conversou. E eu acredito que também a minha constelação foi contribuição para você. com Você toda até falou, certeza. né? Você falou, Viviane, nunca peguei uma assim, e também, né, depois, né, nunca aconteceu, mas também aconteceu comigo, então eu também ficar desse jeito. Então, assim, eu acredito que você também tá nessa, porque a troca é importante, né? E é E nesse verdadeira. projeto é O mais verdadeira, não é? importante é ser verdadeira, porque eu não posso passar, e nem você, a gente conhecendo a espiritualidade, algo que não é real. Porque não é você chegar aqui e dizer, ah, é flores e um caminho estrelado, uma noite. Não é. Então, por que que a gente vai passar dessa forma e cada processo é único? Então, se para você foi dessa forma, o mais bonito é a gente trazer, olha, foi assim. Então, pode ser que o processo de um, pode ser, foi a primeira constelação, você nunca tinha feito constelação, a gente também vai trazer isso em conta, né? De quem nunca constelou também para olhar para este lugar como se prepare para a constelação. E de talvez pessoas que já constelaram várias vezes podem trazer uma outra percepção do seu processo, que não é a mesma da primeira. Porque, assim, uma constelação, ela pode reverberar, né? É normal as pessoas dizerem que até 6 meses de uma constelação. Por isso, aquele tema não Hum, se constela por 6 meses, que é o indicado, né? Não tem forma e estrutura, mas é o indicado. Você fala assim, ó, agora eu já fiz tudo o que precisava fazer nesta questão que foi constelada. Passou 6 meses. Você pode olhar para isso novamente, por esse mesmo tema, e falar o que ainda está aqui que eu não consegui ver. A constelação ajuda nisso também, sempre hum, trazendo aquilo que a gente não está conseguindo ver. Mas tem um tempo de reverberação, então durante 6 meses pode acontecer que essa constelação ainda continue reverberando no seu campo. E que provavelmente dali a 6 meses aquilo já mudou. E se ainda existe ali coisas que estão difíceis, você pode olhar novamente. Entendeu? entendi, eu não sabia disso, tá vendo? Por isso que eu Olha. sinto ainda que eu sinto ainda que tá assim, tá reverberando sim. Eu nem sabia dessa informação. Tá vendo? Legal. Que bom. Sim, Então, Viviane, gratidão por tudo que você compartilhou, por todo o processo. Também trago aqui que você não está sozinha. Eu já trouxe ali, né, de se você sentir, pode me chamar. Eu estou aqui, sou também aberta para isso. Então, deixo claro aqui, né, como eu já deixei. Então, tá aqui sim. disponível. Não precisa ser pesado, esse processo pode ser leve para mim, para você, para todos que escolhem, né? Porque o processo da consciência vai ser eternamente. A gente pode ir, na minha crença, a gente pode ir, vai voltar, a consciência fica. A gente vai, a consciência permanece. Então, é isso. Gratidão. Vou pedir ali para você, se você quiser compartilhar depois o seu canal, vou deixar ali debaixo do vídeo para as pessoas acessarem ali, né,
o seu canal no YouTube, se você sentir à vontade para isso. Se você sentir, você me passa, eu vou escrever ali, se não tá tudo bem. Mas a gente também está trabalhando aqui também no apoio, né? Não, eu recebo de você, você pode receber daqui. Todo mundo pode ser muito incrível para todo mundo, né? Então, eu também Sim, escolho isso de receber apoio, de apoiar, porque eu acho que é dessa forma que eu escolho ver o mundo, sabe? De tanto oferecer as ordens da ajuda, né? Eu dou aquilo que eu posso e recebo aquilo que eu preciso. Então, eu acho que isso também é importante dessa caminhada no coletivo. Para a gente chegar aqui, a gente também, igual você trouxe ali, a gente não chega sozinha. Precisa de um pai e de uma mãe. Precisa de dois para fazer uma nova vida, né? Então, não precisa ser pesado, pode ser leve. Então, gratidão. sim. Um Eu beijo. que agradeço, Fernanda, pela oportunidade, desde o começo, por ter passado por esse processo. Foi bem, bem intenso mesmo, mas assim, se não fosse essa intensidade, talvez não tivesse dando os resultados, né, de consciência e então assim, apesar de toda a dor, todo o choro, mas eu me sinto assim bem feliz, sabe, até porque o processo, acredito eu que foi pesado, mas pode ser leve. Isso também é um aprendizado que você passa, que o sistema passa e que eu tô levando para a vida, de olhar agora com mais leveza para as situações. E é isso, e a gente vai caminhando. Depois eu te mando sim o link do meu canal. É um canal que está começando agora também, estou no processo também, passo a passo. Tem muitos desafios, mas eu faço com muito amor. E a doação é essa, realmente. O meu canal também é uma doação, e isso, sabe, é tão gratificante, traz, sabe, um calor pro coração. E eu só tenho que agradecer por esse processo, né? E vamos caminhando. É Gratidão isso. também, gratidão. Gratidão. Eu recebo tudo com muito amor e que todos possam receber, todos que assistiram também possam receber disso tudo. E gratidão, um beijo no seu coração e tamo junto, Viviane. Gratidão. Tamo junto. Tchau. Beijo. Beijo, tchau, tchau.